Na sua experiência profissional, você vê que um lar desequilibrado nesse sentido, do papel da mulher e do papel do homem, isso gera problemas até na criação dos filhos? Sim. Assim, hoje, especificamente, eu atuo com mulheres que têm realização profissional, teoricamente, então estão solteiras e que estão em busca de um relacionamento de alto valor, mas têm dificuldade, justamente por ter essa dificuldade de equilibrar os seus papéis e a sua polaridade de energia masculina e feminina. Mas sim, eu consigo te trazer esse ponto de vista quando existe uma família que estão com os papéis invertidos na criação dos filhos. Vamos dizer que esse casal tem um filho menino. O filho menino, o espelho de criação para esse menino é o pai. Agora imagina esse pai estar na energia feminina. Como que esse menino vai... O que vai acontecer com esse menino se a mãe está na energia masculina e o pai na energia feminina? A mãe é a que domina, a que manda e a que decide. E o pai, ele não fala, não se posiciona, espera a mulher resolver tudo, muitas vezes não provê o lar, é a mulher que está provendo, e a criança, ela está observando tudo aquilo. E eu costumo dizer que muito mais forte do que o que os pais falam é aquilo que elas fazem, porque é o que a criança de fato está modelando através dos seus neurônios espelho inconscientemente. São as atitudes e os comportamentos dos pais. Então essa criança está dando como referência o quê? Uma mulher forte, uma mulher que domina, muitas vezes essa mulher é aquela mandona, inclusive, e o pai é aquele que até está no papel de submissão. Então o modelo que esse menino vai ter é de um masculino fraco. E aí quando ele vai para o mundo, que ele precisa enfrentar o mundo, as dificuldades, os desafios, ele vai ter um exemplo, um modelo de masculino fraco. Vai ter uma certa vulnerabilidade, e não é ruim a vulnerabilidade, mas diante do desafio, do problema, porque o pai, o masculino, ele precisa ensinar o filho a ir para o mundo, a decidir, a ter coragem, a enfrentar. É o pai normalmente que vai levar esse filho para as lutas, para fazer um jiu-jitsu, para fazer, sei lá, um boxe já quando criança, um karatê. É o pai que vai trazer isso. É o pai que vai trazer para ele o posicionamento, a coragem, o enfrentamento. E aí quando essa criança cresce e vai para a adolescência, é aquela criança que tem muitas vezes desequilíbrio emocional, se sente insegura, hipervigilante o tempo todo, porque tem medo das coisas, porque não consegue enfrentar, porque não teve a figura do pai nesse aspecto. E o que vai acontecer com essa criança? Que na fase adulta, se ela teve o modelo do pai como um modelo de fraco, de mais submisso, de mais vulnerável, e a mãe um modelo de mais forte, de mais mandona, digamos assim, quando ele for para a vida adulta, por repetição de padrão, naturalmente ele vai atrair para a vida dele uma mulher nesse mesmo padrão. Ele vai trazer para a vida dele uma mulher que esteja também nessa polaridade, mas de energia masculina, para que ele possa continuar, digamos assim, no conforto dele, né? Tudo aquilo que está no nosso modelo mental, no nosso esquema mental, é o que nós estamos acostumados a lidar. Então, imagina o seguinte, ele viu a vida inteira o pai nessa polaridade feminina, a mãe no masculino, é lógico que a criança não sabe que é isso que está acontecendo, mas ela cresce. O exemplo de masculino e feminino que ele tem é isso. Então, ele vai naturalmente atrair uma mulher muito parecida com a mãe dele para repetir padrão e porque é a única coisa que o modelo mental dele sabe lidar. Então, se aparecer uma mulher, por exemplo, que é uma mulher feminina, que é uma mulher doce, que é uma mulher delicada, ele não vai saber lidar. E aí, o que vai acontecer? Se ele tentar se relacionar com essa pessoa, ela vai se irritar. Por quê? Porque essa mulher que ela tá na polaridade feminina, o que ela espera do masculino? Que ele decida, que ele resolva, que ele enfrente, que ele seja o líder, que ele seja provedor. Então, quando essa mulher feminina se aproxima dele, ele também tem uma polaridade feminina. E polaridade feminina com feminina é tipo imã, né? Vai repelir. Verdade. Então, esses são os reflexos. E aí, a gente poderia falar sobre reflexos na escola, poderia falar sobre reflexos na vida profissional. Qual é a probabilidade de um menino desse crescer e ter um cargo de liderança, que ele vai ser cobrado, que ele vai ter que viver sob pressão, se ele não teve essa figura do pai? É muito mais difícil que isso aconteça. Então, tem várias percepções, vários pontos de vista que a gente pode olhar. E aqui eu trouxe o exemplo do menino, mas poderia ser o exemplo da menina, né? Que tem, por exemplo, uma mãe que é uma mãe que ela tá na energia feminina e o pai tá na energia masculina, digamos assim. Os dois estão nas polaridades ok. Ou essa menina vai crescer e vai entender o seu papel, a sua inclinação natural, ou
por causa das interferências externas, e aí a gente tá falando do quê? De rede social, dos amiguinhos, dos coleguinhas, ela vai olhar para aquela mãe e vai achar que aquela mãe é fraca. Que aquela mãe é submissa, que aquela mãe não se posiciona, porque o que está sendo implementado na cabeça das meninas hoje, das mulheres hoje? Que ser mulher é ser fraca. Que cuidar de casa, que cuidar de marido, que cuidar de filhos, não. Para que isso? Não, né? Isso é ser fraca, isso não é reconhecido hoje no mercado de trabalho. Então, as mulheres começaram a ter uma aversão ao seu papel de mãe, de esposa, de dona de casa, e é totalmente possível trazer esse equilíbrio. Só que, o que vai poder acontecer com essa menina? E quando eu falo isso, gente, eu tô falando com base na minha própria experiência. Meu pai, uma energia masculina, minha mãe, uma energia feminina, ok, meu pai e minha mãe tinham uma polaridade ok dentro de casa, só que eu vi um relacionamento deles desafiador também, obviamente, e eu via minha mãe reclamando, eu via minha mãe muitas vezes triste, e eu rejeitei o feminino. Quando eu era novinha, eu rejeitei inconscientemente, tá? É muito importante esclarecer isso para as pessoas. É Sim. Todo movimento inconsciente. Eu rejeitei o feminino e comecei a entender que o masculino era mais interessante. Mas por repetição de padrão, eu atraía para minha vida um relacionamento muito parecido com o dos meus pais. Nesse relacionamento, eu fiquei 12 anos. Repetindo o padrão do relacionamento dos meus pais. Quando eu saí dessa relação, eu entrei numa polaridade extremamente masculina, porque solteira, tinha que me virar sozinha, fazer o meu dinheiro, já tinha a minha empresa, então eu era aquela mulher realmente que eu dizia, não preciso de homem. Eu faço, eu aconteço, eu decido, eu resolvo, e aí então eu tinha essa mentalidade, digamos assim. E o que acontecia comigo? Eu tinha uma rejeição do feminino por ver minha mãe dizendo assim, porque eu só sirvo para limpar a casa, só sirvo para fazer comida e limpar a casa porque eu sou uma empregada aqui, porque ninguém me dá valor, que são coisas que muitas vezes a gente ouve da nossa mãe dentro de casa. Sim. E eu cresci ouvindo isso, então eu rejeitei. Se ser mulher é isso, eu não quero. Se ter um casamento, se ser casada e ter filhos é isso, eu não quero isso pra mim, eu não quero viver isso. Eu não tinha referência de família saudável, de filhos. Eu sempre fui... Minha mãe e meu pai me criaram muito bem, criaram minha irmã muito bem. Eu fui sempre muito amada. Mas pensa, eu vejo às vezes minha mãe frustrada, triste, a criança não entende. Então, quando eu vim pra vida adulta, foi isso que eu tinha no meu inconsciente. E aí eu me tornei essa mulher forte, realizada profissionalmente, que não conseguia encontrar um parceiro saudável. Eu atraí homens fracos, homens imaturos, homens problemáticos. Por quê? Porque eu estava com uma disfuncionalidade, eu estava numa polaridade equivocada. E eu precisei trazer isso para minha consciência, compreender que eu estava vivendo isso, que eu estava atraindo para minha vida isso, porque eu estava numa polaridade assim. E o mais importante, que é interessante que as mulheres que estão acompanhando entendam, vou reforçar, esse é um processo inconsciente. Então, o primeiro passo é buscar o autoconhecimento para trazer isso para a consciência, para identificar quais foram os gatilhos e quais foram os padrões da tua vida que você está repetindo para estar atraindo essa realidade para você hoje. Para curar esse feminino. Porque realmente é uma rejeição do feminino que precisa ser curado.